Então, pessoal, vamos lá aqui prosseguir com o nosso projeto, tá? Nosso clone aqui da Starbucks. É o seguinte, pessoal, na aula passada a gente parou, a gente terminou o nosso header, né? Aqui, ó, o nosso cabeçalho a gente terminou, deixou aqui. E a gente hoje, nessa aula aqui, a gente vai trabalhar aqui, inclusive, com essas imagens, a gente vai consertar isso aqui, tá bom, pessoal? Então vamos lá, ó, deixa eu abrir o site original aqui, ó, pra gente ver essas lacunas, ver tudo esses espaçozinhos, tá bom? Então vamos lá, pessoal, ó. Ok, deixa eu abrir aqui o código, tá bom? Pessoal, ó, eu tô puxando o zoom aqui, porque, assim, é bom que vocês tenham a visão geral aqui, vocês verem, porque eu não gosto de gravar aqui muito pequeno, ó, entendeu? É muito horrível. Então eu gosto de deixar assim legível pra vocês ver, tá bom? Eu acho que tá bom assim, né? E aqui eu vou mostrando pra vocês aqui o que a gente tá fazendo, qualquer coisa eu vou ajustando aqui, ó, tá bom? Dependendo a linha, tá bom? Ok, então vamos lá, pessoal. Então a gente já fez essa parte aqui, ó, a gente terminou o header. A gente tem aqui o aside, mas isso aqui a gente vai fazer depois, tá? Que no caso que a gente estiver entrando no modo mobile. Então a gente vai pular aqui, ó, para o container fluid, aqui, ó. Tá bom? A gente ainda, isso aqui é na parte do mobile, a gente só vai mexer nessa parte que não tiver na parte de celulares. A gente vai mexer nessa parte aqui, ó, container fluid, que é o container onde vai ter as nossas imagens, tá bom? Muito bem. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui já o meu container fluider, tá bom? Que é no caso, perceba que é a minha seção que está englobando todo o conteúdo, até o fim, ó, até no footer, tá bom? Então é ela que está pegando aí todas essas informações. Então vamos aqui no nosso CSS ponto, que é o ponto, significa que eu estou me referindo à classe. O que é que eu vou dizer? Eu vou dar uma largura máxima, então eu vou pegar um max width, eu vou dar uma largura aqui, pessoal, de 1560 pixels. É uma largura bem grande mesmo, até para se adaptar em computadores de tela grande, tá bom? Eu vou dar uma largura aqui de 100%. Significa que eu vou pegar desse tamanho máximo, eu vou preencher, eu vou pegar o 100% desse tamanho. Isso significa que ele vai se ajustando, né? Muito bem. Aqui eu vou pegar uma margem alta. Por quê? Eu preciso dar essa margem alta, porque dependendo da tela que for pegar, o conteúdo dele não vai passar do máximo desse tamanho, certo? E ele vai ficar centralizado no meio, tá bom, pessoal? Então por isso eu dou uma margem alta. E eu vou dar um aqui só para garantir, um margem top. Eu vou mostrar para você por quê. E primeiro eu vou deixar assim, ó. Deixa eu fazer só assim. Vamos ver como ficou aqui, ó. Se você for ver uma coisa, a gente tem aqui, ó. Tá aqui, ó. Opa, aqui, perdão. Você vê que a gente tá meio que essa imagem aqui, ó, essa imagem primeira, ela tá entrando para dentro. Devido o cabeçalho tá por cima, essa imagem tá meio que para dentro. Então o que é que eu vou fazer? Eu não quero deixar, eu quero deixar ela rente, bem rente mesmo. Então eu faço o seguinte, ó. Eu vou dar um margem top 0, tá bom? Como eu fazendo isso aí, eu garanto que ela vai ficar, ela não vai entrar para dentro, tá? Ela vai ficar só distancinha perfeita. Se a gente for ver aqui com o outro, ó, não mudou quase nada, né? Muito bem. Ó. Ok, então vamos lá. Vamos aqui. Ok. O que é que a gente vai fazer, pessoal? A gente tem, depois desse fluid, a gente vai pegar agora os nossos banners, no caso, a classe da nossa imagem. Aqui, cadê? Aqui, ó, container fluid. A gente tem aqui, ó, container banner 1, correto? A gente tem aqui o nosso container banner 1, que é a classe aqui que está englobando, inclusive, as minhas imagens, meus banners. Aí eu tenho aqui, ó, container banner desktop images, concorda? Então eu vou pegar ela, ó, eu vou copiar, eu vou jogar aqui, ó, muito bem, ponto, e vou colar aqui, ó. Então container banner desktop image, e eu vou pegar também, porque eu vou pegar o container aqui, ó, esse container, correto? E vou pegar o meu banner aqui, ó, banner desktop image. Tá vendo? Então presta atenção, eu tenho o container, ó, container banner desktop, que é o pai dessa minha imagem. Então essa outra classe que eu dei aqui, ó, banner desktop image, é o que? É apenas a classe que eu dei para minha imagem. Então eu vou pegar ela aqui, ó, tá bom? Então eu vou pegar isso aqui, ó, muito bem, eu vou pegar, que é uma classe, né? Traço, ponto, jogar aqui, e aqui eu vou dar um estilo para meu banner aqui, minha imagem, tá bom? Muito bem. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um display flex nisso aqui. Então display flex. Só lembrando, pessoal, que a gente está trabalhando com flex aqui, então toda hora você vai ver aqui display flex, tá bom? Então vamos lá. Flex reaction column. Eu vou ter também aqui um padding. Eu vou zerar o meu padding, eu não quero padding algum, eu vou zerar ele todo, um padding 0.
tá bom? Apesar que eu já dei lá em cima nas variáveis globais, mas é só para garantir. Eu vou dar uma altura aqui de alto, significa que vai ser uma altura automática aqui. Eu vou dar um text align center, tá bom? Não vai ver muita diferença não, tá? Mas vai ver bastante coisa aqui. Se você for ver, ó, ela tem aqui, inclusive, ó, já devido a outra de baixo aqui, ó. Vamos até já ocultar isso aqui, essa imagem, pessoal. A gente vai para ela agora. Porque a gente tem o banner aqui, ó, para modo desktop e essa outra aqui é para o modo mobile. Então ela não pode aparecer aqui. Então, para garantir, o que, é que a gente vai fazer, ó? Aqui embaixo, vamos procurar aqui a nossa classe mobile. Aqui, ó. Então, quem é aqui? Olha só o que é que eu tenho aqui. Então, eu tenho aqui, ó. Ó, container desktop image, no caso é para desktop, né? E eu tenho aqui, ó, container banner mobile image. Então essa classe aqui, ó, que a gente vai por enquanto aqui, ó, ocultar ela. Então ponto. Então, como eu fazer isso aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, display none. Então significa que eu não quero mostrar isso aí agora. Só se você prestar atenção, já sumiu, ó. Ó, ela não tá mais aqui, porque eu ocultei. Por que eu ocultei? Porque só pode mostrar no modo desktop, quando a gente estiver trabalhando com as media queries, tá? Então, por isso que eu já ocultei ali, tá bom? A gente tem agora, pessoal, o que aqui? Vamos lá. A gente tem essa classe aqui agora, ó, container fluid info, né? Então, o que seria essa classe aqui? É essa areazinha aqui, ó. Cadê, ó? Essa aqui, ó, tá vendo? Aqui tem, inclusive, essa corzinha aqui, ó, tá vendo? Então, é ela que a gente vai trabalhar, tá bom? Então, isso aqui, ó. Inclusive, a gente vai dar um estilo nisso aqui, tá? Muito bem, ok. Pessoal, eu tô devagarzinho aqui que é pra vocês ir entendendo, tá bom? Então já vou colar aqui, eu copiei, vou colar. Então, container fluid info, tá bom? Isso aqui. O que eu vou fazer com esse container fluid info? Display flex nele. Display flex. Só lembrando, pessoal, que aqui, ó, inclusive aqui, ó, depois a gente vai voltar nisso aqui, tá? Inclusive, vamos até fazer um comentário aqui, ó. For mobile. Para mobile, tá? Então, depois a gente vai ver isso aqui, ó. Quando a gente estiver trabalhando lá nos mobile, a gente vai... Na verdade, a gente não vai vir aqui. A gente vai se referenciar isso aqui nas media query, tá? Mas vamos prosseguir. Então, display flex. Eu vou dar também um justify. Justify content center. Eu vou dar um align items center. Opa, align items, né? Align items center. Oxe. Align Item Center. Eu vou dar também, pessoal, um padding de 30 pixels. É um respiro que eu vou ter que dar pro meu conteúdo, tá bom? 30 pixels. Eu vou dar um margem top. Margem top. Vou usar 2 rem. O que é isso aqui, pessoal? Ó, se você for ver aqui, ó, no site original, eu tenho uma distância. Ó, tá vendo? Ó, essa distância daqui para o meu banner, tá vendo? Então vai ficar essa área. Perceba que todos têm essa mesma distância. Então a gente vai usar isso aí sempre, tá? Essa distânciazinha aí, em todos os outros elementos. Agora eu vou dar um background color. Lembra lá do... Eu vou usar minha variável, né? E eu vou usar aqui aquela children, contain children, aquela coisinha que eu falei pra você, né? Então, ó, se eu vou mostrar isso aqui pra você, olha só. Tá vendo? Já pegou a cor, tá vendo? Então já tá começando. A distânciazinha, inclusive, ó. A distância mesma, tá? Então tá pegando a distância. Tá pegando forma, né? Ok. Depois a gente vai pegar agora, a gente tem aqui, ó, o container fluid, que é o pai, e a gente tem o container fluid info area. Então a gente vai pegar esse container fluid info area. Opa, eu peguei aqui com... Pronto, assim. E o que é que eu vou fazer nesse área? É agora aí que eu vou pegar e dar o estilo em todo aqueles espaçamentos dos meus textos, tá? Então, display flex também. Flex direction. Por que flex direction? Se você for ver no nosso aqui, ó, no nosso aqui ele tá, ó, tudo, olha só, um na frente do outro, no row. E aqui, ó, a gente tem que quebrar um pouquinho da linha, tá vendo, ó? O Brasil tem que ficar para baixo, né? Então a gente tem que fazer isso também. Ó, o nosso não tá, inclusive. Então vamos lá. Então flex direction, column. Agora sim, ele já é para ter ficado um abaixo do outro, tá bom? Flex direction column. E vou dar um justify content center. Eu quero o conteúdo bem no centro. E para garantir um align item center. E ainda eu vou dar ainda um text align center. Então para ficar um negócio bem centralizado mesmo, tá? Depois eu vou pegar um padding, que é o respiro do meu conteúdo, tá? Do meu texto. Tá bom? Eu vou dar também, pessoal, uma largura máxima, porque presta atenção. Eu vou mostrar aqui uma coisa pra você interessante. Ó, deixa eu mostrar uma coisa pra você. Presta atenção que aqui,
ficou legal, né? Mas tá um à frente do outro. Eu vou dar um background color nisso aqui pra você ver uma coisa. Ó, deixa eu dar uma cor pra você ver, ó. Então, background color red, vou dar um vermelhão aqui pra você ver uma coisa. Ó, então o que eu quero fazer? Eu vou dar uma largura nesse conteúdo aqui, eu vou deixar ele mais apertado um pouco, que é pro Brasil. Porque como eu fechar ele tanto do lado direito pro esquerdo, na largura, ele vai quebrar uma hora pra baixo. Porque eu já dei o Flex Direction Color. Mas pra garantir, eu vou dar o seguinte, ó. Eu vou dar uma largura máxima pra ele, ó. Quer ver, ó? Então eu dei um padding 30 pixels e vou dar um Max Width, tá? Significa que eu vou dar 900 pixels. Então a largura máxima dele. A largura máxima mesmo, 900 pixels. Aí eu vou dizer que ele vai pegar 100%. Então eu vou dar agora uma largura, width. Dessa largura disponível de 900, ele vai ocupar 100%, tá bom? Beleza. Aqui, ok. Agora vamos... Quando a gente for trabalhar no caso dos conteúdos aqui, ó, a gente consegue deixar isso mais melhor, tá bom? Então vamos lá. Ok, agora a gente tem o que? A gente tem o Container Fluid Info Area P, que no caso é o nosso parágrafo. Então perceba que eu tô levando de cima para baixo, eu tô levando tudo na sequência, tá, pessoal? Eu vou até tirar o background color, tá? Porque a gente já entendeu, né? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o Container Area aqui, ó, como prefixo, tá? Ó, porque, para garantir, porque tem muitos parágrafos aqui pela frente, vírgula. Aí sim eu vou pegar aqui, ó, o meu Container Fluid Info Area P. Tá bom, ó. Ok, ele ficou azul aqui porque é uma classe. Então, tem que ser uma classe, tem que colocar um pontinho. Ok. Agora aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um font weight, um peso nessa fonte. Font weight, já que eu tô trabalhando no P, né? Eu vou dar de 550 pixels. Opa, é 550, tá bom? Só 550. Eu vou dar uma cor aqui. Color. Eu posso... deixa eu usar aqui o meu... Deixa eu ver que cor é essa daqui, pra mim usar das minhas variáveis, tá? No original, é essa coisinha aqui. Eu vou usar o text color aqui, ó. Então vamos usar nossas variáveis, né? Então var. E vou usar o title color, tá bom? Title color aqui. Estamos trabalhando com variáveis aqui de cor, tá? E vou dar um layer spacing de também 1 pixels. Tá bom? 1 pixels. Vamos ver como é que tá ficando. Então você vê que já meio que mudou um pouquinho, né? Ó, tá vendo? Eu tenho que dar mais uma... Deixa eu ver, ó. O Brasil tá um pouco mais para baixo. Tá, aqui o que eu posso fazer? Eu posso dar um paddingzinho, deixa eu ver aqui. Ah, tá, é porque eu não coloquei, pessoal, ó. Eu tenho que colocar isso aqui, pô. Eu coloquei, eu não pegou o P, na verdade, aqui, ó. Por isso que ele não pegou agora sim. Por isso que ele não pegou aquele espaçozinho, né? Tá, vamos ver, ok. Beleza, então a gente vai fazer o seguinte, pessoal, agora. A gente vai ter que pegar aqui o... Deixa eu tirar, na verdade, essa vírgula aqui, ó. Porque não, essa vírgula não vai pegar, né? Agora a gente tem, pessoal, aqui o nosso quê? A gente tem o nosso botão aqui, ó. Então, container, aqui, ó. Button info. Então já vamos pegar ele, né? Ponto. Vamos colar ele aqui. E vamos trabalhar aqui nele, tá? Ok, eu vou dar um display flex pra ele. Display flex também. Eu vou dizer que ele é eu vou dar um justify content center. Align items center. Margin. Vou dar uma margem top, que é a distância que o botão vai ficar do meu conteúdo de texto, tá bom? Eu vou dar 2 rem. A distância, a margem top, tá bom? E vou dar também um font size de 20 pixels. Ok, agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Aqui é apenas esse container aqui, tá? Agora eu vou pegar ele, tá bom? E vou pegar o sufixo, que é o caso é o botão. Então ele é o prefixo. Então para mim estilizar o meu botão, então ponto. Assim. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou pegar aqui o meu traço button. Pronto. Deixa eu afastar um pouco para cá, que ainda tá meio que atrapalhando aí para vocês. Pronto. Agora aqui é o seguinte, pessoal, eu vou trabalhar no botão. Então, background color, tá bom? É a cor do meu botão. Presta atenção uma coisa, que é transparente os meus botões aqui, ó. Eles são transparentes, tá vendo? Que a cor de fundo é o background deles. Então, não tem cor esse botão. Então, o que a gente tem que fazer? Simplesmente, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um transparent. Quando eu faço um background color transparente,
ele vai meio que mostrar o fundo do elemento que ele tá. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar um padding, opa, um padding, eu vou dar um padding em cima e embaixo, 10 pixels, direita e esquerda 20 pixels, ok? E eu vou pegar, dizer que ele tem uma border none, border radius, ele é redondinho, né? Então eu vou dar uns 20 pixels, Agora sim eu vou criar uma borda, então border, eu vou colocar um pixel solid e eu vou usar aqui um 555. Deixa eu ver como é que vai ficar, como é que tá ficando. Ó, tá vendo, pessoal, que ele já ficou, ó, transparente, ó. Então a gente tá aparecendo um pouquinho, né, ó. A gente vai colocar o efeitinho ainda, né, ó. Então, ó, tá vendo, ó. Tá começando a pegar. E interessante que pega em todos os botões, porque a gente tá usando o mesmo estilo de um botão, a gente tá usando em todos, tá vendo? Muito bem, ok. Deixa eu abrir o CSS. Agora a gente vai dar uma largura pra ele, pessoal, tá? Então eu vou dar um width, vou dar um width de 125 pixels. Ok, deixa eu ver como ficou. Aqui. Agora tem um segredo, pessoal. Quando a gente passa o mouse em cima, olha só, ó, ele meio que dá um, ele muda a escala, olha só, ele meio que é como se a gente tivesse pressionando ele, tá vendo? Então a gente vai trabalhar nesse efeitozinho, ó. O nosso tá seco, o nosso não tem nada, né? E outra, ele tem também meio que um, ó, quando a gente passa o mouse, ele cria uma sombra. Você viu que ele cria uma sombra? Então vamos fazer isso no nosso. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar um box shadow, que é a sombra da caixa, né? Traduzindo aí. Eu vou pegar 0 pixels, 2 pixels, 5 pixels. Aí eu vou usar aqui um RGBA, tá bom? Um RGBA. Esse RGBA eu vou colocar aqui, ó, que é um preto, né? Então 000, que é meio que preto. E depois eu vou pegar um ponto 3, mais ou menos, 3% aqui dele. Vou adicionar uma sombrinha, né? Ó, se você ver, ó, tá vendo que ele já tem a sombra? Ó, mas só que eu não quero que essa sombra, só quando tiver o efeito. Agora vamos fazer o efeito, o efeitozinho nele. Então pra gente fazer o efeito, a gente faz o seguinte, a gente vai usar aqui uma propriedadezinha do CSS, né? Que a gente chama, deixa eu afastar isso aqui pra cá. A gente chama de transition. Opa. Transition, tá? Então, nessa transição aqui, aí ó, background traço color, background color, 0 ponto, eu vou colocar aqui, pessoal, 3 segundos, tá bom? E vou colocar um transform 03S também, 03S, e aqui eu vou pegar um box shadow, box shadow, ponto 0.4. Opa, o 4 não tá pegando, né? Ok. E aqui eu vou colocar ainda um cursor pointer. Então, cursor pointer. Cursor pointer. Então, pessoal, esse efeitozinho que a gente fez é apenas para quê? A gente vai ter que ainda usar essa função que a gente, essa técnica que a gente fez. A gente colocou uma transição. Só que o que acontece? Essa transição a gente vai só vai usar quando passar o mouse em cima. Então, para isso a gente vai ter que usar o hover, né? Então, o que a gente vai fazer? Depois disso aí, ó, vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer o seguinte, vamos pegar o container fluid button info. Então, eu vou pegar aqui, ó, eu vou até copiar aqui, ó, no caso aqui, ó, vou copiar aqui, ó, pra você ver. Trover. Agora aqui sim a gente vai usar o 2 pontos. Aí a gente vai usar o hover, porque a gente apenas criou essas propriedades aqui para fazer esses efeitos, mas quando a gente passar o mouse em cima. Concorda? Então o que é que eu vou fazer? Quando eu passar o mouse em cima, eu vou fazer o seguinte, ó, color. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, var. E vou pegar span color, que é aquela corzinha meio que verde, né? Ele meio que cria uma cor verde. E vou dar um box shadow, aqui, box shadow. E eu vou usar a mesma que eu usei aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, box shadow. Eu vou até copiar o mesmo estilozinho aqui, ó. Tá bom? Vai ser a mesma coisinha aqui, ó, box shadow, a mesma sombrinha. Ok? E eu vou pegar agora, sim, de fato, a transform. Eu quero agora, sim, que vai acontecer o efeito. Então, nesse transform, eu vou usar o scale. Eu vou mudar a escala dele. Pra quê? Eu vou mudar a escala dele pra 0. Vou colocar 85. 0.85.
Dependendo da forma que você colocar aqui, ele vai ficar muito pequeno. Aqui nesse caso eu vou diminuir, né? Ou seja, eu vou diminuir a escala do botão quando eu passar o mouse em cima dele, tá bom? E ainda vai criar também essa sombra aqui, ó. Vamos ver como é que ficou isso aqui. Olha aí, ó, começou, só que tá muito rápido, né? Então deixa eu ver aqui, pessoal, eu devo ter errado alguma coisa aqui, ele ficou muito rápido o volume, deixa eu ver. Tá, pessoal, ó, tá aqui, ó, transform 0,3, eu tenho que colocar o ponto, né, ponto 3, tá? Agora vamos ver se vai ficar mais suave, vamos passar, olha, isso mesmo, ó, ficou mais, ó, tá vendo, ó, ficou mais suave, né? Então é isso aqui, ó. Então quando eu passo o mouse em cima, ele faz esse efeitozinho, tá? O nosso parece que ficou maior, mas tá bom. Agora vamos trabalhar um pouquinho com esse texto aqui, né? Esse conteúdozinho de dentro, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Aqui vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar o container fluid button info, aqui, ó, no caso, a nossa classe, o prefixo aqui, né? Aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, aqui, ó, traço, vou só colocar um P, né? Eu quero pegar o parágrafo dele, né? Já que a gente não tem classe aqui. Se você ver, nos nossos P não tem classes, né? Então por isso a gente vai colocar o P. Aí eu vou pegar um font size. Vou pegar 15 pixels, né? 15 pixels. Eu vou pegar um font weight. Vou pegar 700. E vou pegar também aqui, pessoal, um color. Eu vou pegar aqui o meu o var text color, title color. Ok, vamos ver como ficou. Ficou meio que grande, tá bom, tá ótimo. Eu só diminuí um pouco o peso. Mas tá bom, pessoal, ficou legal, né? Ficou legal. Aí, ó, ficou, tá bom, ótimo. Então você vê que já tá começando a pegar forma aqui, né? Beleza, agora a gente falta trabalhar nessas outras partes aqui, né? Ok, então beleza, essa aqui a gente vai usar quase a mesma técnica aqui, tá? Apenas umas técnicas a mais que a gente vai usar aqui, pessoal, tá bom? Então você vai ver como é que funciona. Então beleza, vamos lá. Então vamos agora para a nossa classe aqui, ó. Container Fluid. Então é uma classe que incorpora aqui aquelas imagens, inclusive, né? Do copo, etc. Então vamos aqui, ó, pegar o Container Fluid Pictures. Vamos aqui, ó. Ponto, beleza. Ok. A gente vai dar um display flex aqui. Então, display flex. Aqui eu vou dar um flex direction row. Você vai entender porque que eu estou fazendo row. Align items center. Né? O row, pessoal, eu vou garantir que ele vai ficar na horizontal, tá? Então, em vez de eu usar um flex direction column, quebrar para baixo, né? Vou deixar ele assim. E eu vou dar um justify content space between. Vou usar o space between aqui. E vou dar também um margin top. Margin top, quem lembra lá? Margin top. Eu vou usar 2 rem. A distância de cima, sabe? Lá, aquele espaço entre, por exemplo, o banner lá em cima. Esse outro que a gente criou, esse card de informações. E desse da imagem aí. A gente vai deixar uma distância da parte de cima. Tá bom? Aí eu vou dar um padding 0. Eu quero um padding 0. E vou dar um background color. E vou dar aqui o var. E vou usar o nosso container children. Muito bem. Ó, tá vendo, pessoal? Então, automaticamente, quando eu uso space between, eu jogo a imagem pro lado direito e o conteúdo pro lado esquerdo. E a imagem que eu falei de 2 rem é essa imagenzinha branca aqui, ó, tá vendo? Ó? Perceba que eu tô deixando uma lacunazinha, ó, um exemplo, entre o banner lá em cima e entre aqui, ó, eu tô deixando essas lacunas. E aqui também eu deixei, ó. Então, automaticamente, você vê, ó, inclusive, como eu tô usando a mesma classe, olha só que interessante. Como eu tô usando a mesma classe, então pegou em todos os containers, ó. Tá vendo? Nem precisou eu vir aqui para baixo, ele já pegou em todos, tá vendo? Como eu tô usando o Container Fluid Pictures, que é o container principal, ele já pega. Agora falta eu ajeitar só os conteúdos de dentro, tá vendo? Inclusive, que quando eu mexer com um também, vai mexer com outros todos, tá bom? Então você vai ver aí, ó, presta atenção. Tá? Ó, ok, vamos lá. Então a gente vai ter agora o que? A gente vai ter as nossas Container Pictures Info, que no caso é essa classe filha aqui, ó, da nossa classe Fluid Pictures que a gente acabou de estilizar, tá bom? Então eu já vou fazer assim, ó. Muito bem. Aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou dar também um display flex para isso aqui, para mim poder trabalhar de forma legal. Display flex. E vou dar aqui, pessoal, um flex direction column, já que os meus conteúdos texto tem que ficar um abaixo do outro.
e vou alinhar eles no centro. Justify Content Center. Se você ver, ele estava quebrado. Aqui, ó, presta atenção. Se você ver, eles estão tudo bagunçado, ó. Tá um pro lado direito, outro pro lado esquerdo, né? Então isso não é legal. Então isso eu não quero. Eu quero colocar no centro. Então, Justify Content Center. Um Align Items. Align Item Center também. Beleza? Align Item Center. E um Text Align Center. Os textos vai ficar tudo centralizadinho, né? E aqui tá a sacada. O que é que eu vou fazer? Eu vou usar aqui uma propriedade chamada de Flex 1. Você vai entender. E vou dar um padding. Um padding de 20 pixels. O que significa esse Flex 1 aqui, pessoal? A gente pode trabalhar dessa forma, ó. Se você ver, inclusive, já centralizou no meio. Tá, isso aí, ó, já ficou centralizadinho no meio. Mas o que que acontece? A gente usar o Flex. É porque quando eu for jogar no modo mobile, olha o que vai acontecer, ó. Aqui é o site original agora, tá? No modo mobile, olha só o que acontece, ó. Com eu usar o Flex 1, um exemplo, significa que esse aqui é um Flex, esse aqui é 1. Significa que quando eu uso o Flex, ele divide a metade. Então, quando eu uso o Flex 1, eu divido a metade apenas para esse conteúdo e divido a metade apenas para esse outro conteúdo. Então, quando eu for usar isso aqui, ó, ele quebra facilmente dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Ó? E, inclusive, a gente vai ver aquela técnica lá. Aqui um exemplo. Pro padrão normal, essa imagem aqui, como ela tá do lado de baixo, depois desse conteúdo, ela é pra ela quebrar para baixo, mas ela tá ficando para cima, ó. Então, é por isso que a gente tá usando essa técnicazinha também. A gente vai ver mais na frente quando a gente vai trabalhando com as Media Queries, tá bom? Ok. Agora a gente vai pegar aqui a imagem, né? No caso, a gente tem as imagens, que no caso essa imagem aqui, ó. Contain Fluid Pictures Info. Tá bom? Que é a classe das imagens, tá? A gente precisa também trabalhar com as imagens, né? Então, ponto. Ok, Fluid Pictures Info. Eu dei um flex para o elemento, a div do conteúdo. Então, presta atenção que aqui, ó, eu tô dividindo pro lado esquerdo. E essa div da imagem, eu também tenho que dar um flex. Eu tenho que dividir o meu container em 2 pedaços. Tá? O meu container Fluid Pictures Info aqui, ó, perdão. Eu vou dividir ele em 2 partes. Então, ele vai pegar, por exemplo, ele mesmo aqui. E vou dividir também essa imagem para o lado. Essa imagem vai ficar para um lado, o container, essa div. E esse Pictures Info vai ficar para outro. Então, eu já vou fazer o seguinte, ó. Display. Opa, perdão. Flex 1, só Flex 1. Flex. Eita. O que é que eu fiz aqui, meu? Então, Flex 1. Só assim, ó. Flex 1. Pronto, só isso aqui eu vou fazer. Tá bom? Flex 1. Beleza. Agora eu vou pegar a imagem em si. Então, eu vou copiar. Na verdade, eu vou pegar aqui, ó. O Pictures. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui, ó. É o Container Fluid Pictures. Né? Barra minha imagem aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Aí, IMG. Agora eu vou dar um estilo na minha imagem aqui. Trabalhar nela aqui, né? Ok, muito bem. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que essa largura, ela vai ser de 100%. Então, a minha imagem vai ter uma largura de 100%. Width. Poxa, Windows não. Width de 100%. E a altura, eu vou colocar a altura automático. Né? Altura automático. Muito bem, muito bem, muito bem. Ó, se você ver, já centralizou tudo. Por quê? Ó? O que estava acontecendo, que meus textos estavam para um lado, eram as imagens. Porque as imagens, elas não estavam com tamanho definido, estava bagunçado. Então, com isso, eu centralizei as imagens para 100%. Com eu centralizar as imagens para 100%, o meu texto cabe no espaço disponível dele. E como eu dei um flex também, ou seja, eu dividi no meio. Essa imagem é um flex 1 e esse conteúdo é um flex 1. Então eles ficam organizadinhos, ó, um ao lado do outro. Igualmente no site aqui, ó. Deixa eu fechar aqui, vamos inspecionar, né? Deixa eu fechar aqui. Ok, ó. Se você ver, ó, tá vendo? Ó, o site original aqui e o nosso site aqui, ó. Tá vendo? Então é assim que fica, tá? Agora a gente tem que trabalhar nos textos, nos textos que estão bagunçados, tão feios, ó. Então a gente vai trabalhar neles agora, tá bom? Então vamos lá. Aqui embaixo, depois. Eu vou pegar aqui, ó. Container Pictures Info. Aqui, ó. Container Pictures Info. Vou pegar como prefixo. Ctrl C aqui. Ctrl V. O que significa que o quê? Que a outra classe que eu vou usar aqui, que no caso é a Container Pictures Info H4. Que no caso agora a gente vai trabalhar com o nosso H4.
Então eu tô usando o prefixo para garantir 100% que essa classe aqui, desse H4, pertence a esse container pictures info, tá bom? Aí ainda eu vou pegar também o H3, então eu vou pegar também aqui, ó, o H3, ó. Eu vou pegar o H4 e o H3, eles vão ter os mesmos estilozinho, vamos dizer assim, né? Deixa eu só botar o pontinho aqui que eu sempre me esqueço mesmo. Pronto. Ok. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um padding de 18.99 pixels e vou dar um font sizer aqui, olha, font sizer de 20 pixels. Vou dar uns 20 pixels aqui. Então com isso, vamos ver como ficou. Muito bem, ficou legal. Tá ficando bom, tá vendo? Então perceba que eu já tenho um espaço aqui, ó, tá vendo? Tava tudo junto isso aqui, ó. Então eu já dei uns espaços, ó, tá vendo? Ó? Aqui, ó, esses espaços aqui entre, em cima, embaixo. Igualmente aqui no site, né? Beleza. Ok, então vamos... a gente terminou, pessoal, essa parte, tá? Ó. Então a gente terminou, ficou legalzinho, né? Agora no modo mobile ainda não dá porque a gente ainda não trabalhou com isso aqui, ó. Tá vendo? Ele vai quebrar, ó. Quebrou, tá vendo? Ó? Quebrou nosso site. Tá vendo? Aí o que é que acontece, pessoal? Na próxima aula, a gente vai trabalhar com footer. A gente vai vir com o footer, tá? Pra gente mexer na parte do footer ali. E depois a gente vai mexer com as media queries, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Na aula de hoje, pessoal, foi isso, tá? A gente fez aqui um pedaço aqui da home aqui. A aula ficou bem grande, né? E na próxima aula a gente termina o nosso footer e a gente vai ver se dá pra terminar as media queries, tá bom, pessoal? Então um abraço e até a próxima. Valeu!